Pode soltar o endereço aí, por favor. 1 de João, capítulo 2. Nós vamos ler como está ali, né? Flávio projetou, porque aí fica uma coisa bem bonita, amém? Então vamos lá. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para quê? Para quê? De novo, para quê? Muito bem, mas se alguém pecar, temos o que, gente? Temos o que? Para com o Pai, quem é Ele? Quem? Quem é o advogado? O justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Aleluia. Então o nosso assunto nessa noite vai ser esse. Fala. Jesus, nosso advogado. Agora bem bonito. Jesus, nosso advogado. Fala para o seu irmão assim, você sabia que você tem um advogado? Aleluia. Amados, essa carta foi escrita no final do primeiro século. A igreja passava por um período de grande perseguição. Então João escreve essa carta a fim de encorajar os cristãos com relação à salvação, com relação à segurança da salvação. Nessa mesma carta, no capítulo 5, verso 13, ele diz assim, estas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna. E para que creiais no nome do Filho de Deus. Então, querido, se você creu no Senhor Jesus, você pode ter a absoluta certeza da vida eterna. A palavra de Deus diz, João lá no seu evangelho, esta é a epístola dele, no evangelho ele diz assim, talvez o texto áureo da Bíblia, João 3,16, que diz, porque Deus... Para quê? Para todo aquele nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. E quando ele termina esse capítulo 3, verso 36, ele diz assim, aquele que crê nele não é condenado. Mas quem não crê já está. E no texto que nós lemos, querido, João se dirige à igreja com uma linguagem amorosa, o que era peculiar de João. Tanto assim que ele foi conhecido como o apóstolo do amor. E aí ele começa então dizendo assim, filhinhos, olha que coisa maravilhosa, filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Ou seja, nós não temos autorização para pecar. Nós não temos licença, nós não temos permissão para pecar. A ordem de Deus é não pequeis. Agora, muitas vezes acontece, porque nós somos falhos, de algumas vezes, no momento da nossa vida, talvez no momento de descontrole, impensado, a gente acaba muitas vezes pecando. Porque a Bíblia diz que nós pecamos por palavras, nós pecamos por atitudes, nós pecamos por pensamentos, e pecamos também por omissão e muitas outras formas. E quando isso acontece, muitas vezes bate em nós uma tristeza, uma dor por aqueles deslizes que nós cometemos. E às vezes nós chegamos a dizer, meu Deus, pequei, e agora? E agora? Às vezes por falar o que não devíamos ter falado, a gente pensa, por que eu falei isso?
por ter feito aquilo que não deveríamos ter feito. Meu Deus, por que eu fiz isso? E de não ter feito o que deveríamos ter feito, por que eu não fiz? Por que eu não ajudei? De alimentar pensamentos no nosso coração, na nossa mente. Então, o propósito dessa carta é de trazer segurança quando isso acontecesse. Essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Todavia, se acontecer, se por acaso alguém pecar, tendes um advogado, Jesus Cristo, o justo. Querido, Paulo, quando escreve a sua segunda epístola aos Coríntios, capítulo 5, verso 10, ele diz que todos nós, um dia vamos ter que comparecer diante do tribunal de Cristo para dar conta da nossa vida, do que nós aqui fizemos. Todos vamos comparecer. Homens, mulheres, ricos, pobres, doutores, analfabetos, todos vamos ter que comparecer. E Jesus nos diz, quando ele revela para João, lá no livro da Revelação, do Apocalipse, e Jesus diz que naquele dia os livros serão abertos. E ele diz que naquele dia algumas testemunhas se levantarão contra nós. Quais testemunhas? Primeira delas, nossas palavras. A Bíblia diz, Jesus disse isso, que nós vamos dar conta de cada palavra frívola que nós tivermos pronunciado. Cada um. É claro que nós não lembramos de toda, mas está escrito lá. Você já xingou alguma vez? Está escrito lá. Você já falou palavrão alguma vez? Está escrito. Você já contou alguma piada imoral? Devia ter contado, não contou? Está escrito. Você já desejou mal para alguém? Falou mal dos outros? Querido, tudo isso está escrito no livro das nossas obras. Cada palavra. Então nós podemos perceber que, por esse filtro, ninguém escapa. Ninguém. A segunda testemunha que vai se levantar contra nós são as nossas obras. O que nós fizemos como cidadão, o que nós fizemos como pai, como mãe, o que nós fizemos como filho, como marido, como esposa, como empregado, como patrão. Ninguém viu, não houve nenhuma testemunha, foi feito às portas fechadas, mas Deus estava lá e foi para o livro. E nós vamos dar conta de cada uma dessas coisas no dia do juízo. Mas naquele dia também, querido, nós vamos dar conta até daquilo que nós não fizemos. E olha, às vezes a gente não percebe o quão grave é o pecado da omissão. Eu vou só mostrar para você um texto para você ver a gravidade do pecado da omissão. Jesus, lá no capítulo 25, a partir do do verso 36, ele vai contando que no final, no juízo final, que ele vai reunir todos diante de si, nações, povos, línguas e raças, e que ele vai colocar à direita as suas ovelhas, à esquerda os bodes, que ele vai olhar para a direita e vai dizer: vinde bendito de meu Pai, que está possuído, que está preparado desde a fundação do mundo. Mas que ele vai virar para a esquerda e vai dizer assim: apartai-vos, maldito vós que praticais a iniquidade. E aí, a partir do verso 41, ele vai dizer assim: olha, então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo preparado para o diabo e seus anjos. E olha o que ele diz: porque eu tive fome, não me deste de comer. Eu tive sede,
não me deste de beber. Eu estive nu, não me vestiste. Eu era estrangeiro, não me recolheste. Eu estava preso, não me visitaste. Eu estava enfermo, não foste me ver. E aí disseram, mas mestre, quando foi que nós vimos o Senhor nessa situação que deixamos de fazer isso? Ele disse, quando vocês não fazem a um desses pequeninos, a mim o fizeste. Sabe o que é isso? Pecado da omissão. E ele conclui dizendo, irão estes para o tormento eterno. Deu para você alcançar o perigo que é o pecado da omissão? Você que não ajuda, você que não faz nada em prol do seu próximo, você que não quer nem saber como é que ele está? Diz ainda a palavra que seremos julgados pelos segredos do nosso coração, pensamentos secretos, pelos desejos, as íntimas fantasias que muitas vezes nós alimentamos, por aquilo que nenhum tribunal aqui na terra tem competência para julgar. Então eu vou repetir mais uma vez, querida. Por esses filtros de Deus, ninguém escapa. É por isso que, graças a Deus, um outro livro será aberto, o livro da vida. E quem for achado escrito nesse livro, não provará a segunda morte e não entrará em condenação. Aleluia. Por causa disso é necessário, querido, que ao comparecermos diante desse tribunal, nós estejamos com um advogado. E o mais lindo, o mais confortador, o mais belo que tem para você e para mim nessa noite, é que João está dizendo que nós já temos esse advogado. E não é um advogado qualquer. Não é o que muitas vezes se chama na popularidade de advogadozinho de porta de cadeia, não. É Jesus Cristo, o justo. Aleluia. Vamos ver algumas peculiaridades desse advogado. Primeiro, como o texto diz, ele é justo. Hoje é possível você encontrar um excelente advogado de projeção nacional e até internacional, um expoente na sua área de atuação. Mas muitas vezes, a sua vida, ela está completamente divorciada daquilo que ele exerce. Sua vida está muitas vezes entregue ao pecado, à lascívia, embora seja ele excelente no trabalho que exerce. Mas em Cristo nós não encontramos isso, porque a Bíblia diz que nele não houve pecado algum. A Bíblia diz que ele é a luz, a Bíblia diz que ele é a verdade, ele nunca pecou e ninguém jamais pôde acusá-lo de pecado. A sua vida é o seu maior avalista. Querido, é verdade que no tribunal dos homens, muitas vezes a lei é distorcida. As testemunhas às vezes são compradas. Até a sentença pode ser adquirida a peso de ouro, mas no tribunal divino isso jamais vai acontecer. Segunda coisa a respeito desse advogado. A Bíblia diz assim: todos pecaram e destituídos, ou seja, afastados, excluídos estão da glória de Deus. E diz mais, a Bíblia diz: não há um justo, não há um justo sequer.
Veja bem, Jesus Cristo não veio para dizer que você é bom e por isso você tem mérito para ser absolvido nesse tribunal. Não. A Bíblia ensina ao contrário. A Bíblia ensina que pela graça sois salvo. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Jesus não veio para dizer que você é inocente e por isso você pode ser absolvido. Não. A Bíblia diz que Deus não terá por inocente o pecador. E a Bíblia diz mais. A Bíblia diz que a alma que pecar, essa morrerá. Jesus disse mais, Jesus diz que aquele que vive pecando é escravo, é servo do pecado. Mas ele diz, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aleluia. Aleluia. Querido, a mesma palavra grega para advogado é a palavra paráclitos, que significa chamar para estar ao lado. Essa é a função do advogado, estar ao lado do seu cliente. Mas segura aí para você dar um glória a Deus. Jesus não veio para ficar do nosso lado, Ele veio para ficar no nosso lugar, como substituto nosso. Aleluia. Aleluia. Por isso que João diz que Ele é a propiciação, ou seja, é a substituição pelos nossos pecados. Ele nos substituiu na cruz. A Bíblia diz que o castigo que Ele sofreu, querido, era para nós. Aquele cálice que fez Jesus chorar, aquele cálice que fez Jesus sangrar no Getsemane, querido, era a ira de Deus sobre Ele, ira essa que deveria ser derramada sobre a minha e sobre a sua cabeça. Jesus bebeu cada gota desse cálice. O juízo que os nossos pecados merecem, Ele carregou sobre si. Ele foi fulminado pela lei que dizia, a alma que pecar, essa morrerá. Mas Ele não pecou, exatamente, Ele não pecou, mas Ele tomou a cruz no meu, no seu, no nosso lugar. É por isso que nós precisamos desse advogado. Porque a nossa culpa Ele carregou. Nós precisamos desse advogado porque a condenação que era para nós, Ele morreu no nosso lugar. Ele sofreu no seu corpo. A dívida que nós não podíamos pagar, a dívida que era impagável, Ele pagou. Paulo diz que a nossa cédula de dívida foi riscada. Por isso que a Bíblia diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Por isso que a Bíblia diz, quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Pois é Deus que os justifica. Uma outra particularidade desse advogado chamado Jesus. Pensa comigo. Quanto mais famoso, quanto mais experiente, quanto mais conhecido for um advogado, mais caros serão os seus honorários. Mas Jesus é um advogado incomparável, querido, porque o trabalho dele é de graça. Não é barato, é de graça. Ele não cobra nada, sabe por quê? Porque ele já pagou. Tudo ele fez, tudo ele pagou. E não foi pago com dinheiro, com ouro nem prata, como diz a Bíblia, mas foi pago pelo seu sangue precioso. Quando ele dá um brado ali na cruz, e ele pronuncia lá a palavra testeletai, que significa consumado, ele estava dizendo, está pago. Aquele que crê em mim não deve mais nada. Ali a nossa dívida foi
anulada, cancelada. Louvado seja o nome do Senhor. Isso se chama graça. Graça. Muitas vezes muitos não entendem o que é graça. Pastor Nilson, saudoso pastor Nilson Amaral Fanini, uma vez pregando, ele disse, ilustrando o que era graça, ele disse que um garoto de uma comunidade pobre da favela começou a frequentar a escola bíblica. E todo domingo vinha ele com o mesmo chinelinho, preguinho no fundo, desgastado, uma roupinha velha. E aí o professor comprou umas roupas, calçado e até alguns presentes e foi levar para ele. E ele então começou a subir o morro, ficava bem lá no alto. E quando ele passava por um determinado lugar, ele tomou uma pedrada e ele desmaiou. E aí o garoto pegou aquelas roupas, aquelas coisas todas e levou. E quando ele recobrou, foi para o hospital, fez os curativos e tal, estava bem. Agora, restabelecido, ele foi e comprou novamente tudo aquilo que estava levando e foi subindo novamente, chegou lá, bateu na casa, o pai do garoto veio atender e falou assim: meu filho não merece isso, foi ele que te deu aquela pedrada, ele não merece, pode levar de volta. E aquele professor disse: é verdade, ele não merece, ele precisa. Querido, foi exatamente isso que Jesus fez por nós. Nós não merecemos, nós precisamos da graça de Deus. Gosto de uma ilustração que o apóstolo Luiz Hermínio fala. Ele diz que graça é como uma escada rolante. Não é você que sobra, é ela que te leva. Achei lindo isso. Outra particularidade desse advogado é que ele requer exclusividade, ou então ele pede subestabelecimento. Ele não aceita que você o tenha como advogado e contrate outros advogados auxiliares. O que eu quero dizer com isso? Em outras palavras, não é Jesus e mais as suas obras. Não é Jesus e mais a igreja. Não é Jesus e mais o seu sacrifício. Não é Jesus e mais a guarda do sábado. Não é Jesus e mais Maria. Não é Jesus e mais o Papa. Não é Jesus mais Pedro, mais Paulo, Tiago. É só Jesus. Ou ele é o titular da sua causa, ou ele não é seu advogado. Aleluia. Atos 4,12 diz assim: em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Aleluia. Outra particularidade, ele nunca recusou uma causa. Nunca alguém tenha procurado Jesus em busca de ajuda, em busca de socorro, na sua necessidade, nas suas carências, que fosse despedido de mãos vazias. Não, ao contrário, ele diz: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Não há pecado que ele não perdoa. Essa mesma carta aí, o apóstolo, capítulo 1, verso 9, diz assim: se confessarmos a Ele os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todo pecado e nos purificar de toda injustiça. Quantas pessoas, às vezes ao cometer um pecado, um deslize moral, muitas vezes entra em desespero e às vezes tira até a própria vida, sim ou não? E por que isso acontece? Porque não conhece o perdão de Jesus. Porque a Bíblia diz que Ele, se confessarmos, Ele é fiel para nos perdoar de todo pecado.
O único pecado, querido, que não tem perdão, a Bíblia diz, é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Pastor, o que é o pecado contra o Espírito Santo? É alguém conscientemente, deliberadamente atribuir ao diabo aquilo que é obra de Deus. Lembra quando Jesus curava, fazia as coisas, o que eles falavam? Ele tem demônio. Isso é pecado contra o Espírito, não tem perdão. Às vezes Deus está operando, fazendo maravilha, o cara fala, isso é coisa do diabo, cuidado. Blasfêmia contra o Espírito Santo é alguém deliberadamente, conscientemente, atribuir ao diabo aquilo que é obra de Deus. Por pior que seja o pecado, querido, se houver um coração quebrantado, Ele perdoa. Diz o salmista no Salmo 51, 17, que um coração quebrantado e contrito Deus não resiste. Aleluia. Outra coisa, para esse advogado não há causa indefensável. Como alguém diz assim, essa causa aí eu não pego não dá não. Essa causa é uma causa perdida, tem jeito não. Esse aqui não tem jeito não, tem recuperação não. Tem sim, querido. Para esse advogado chamado Jesus, não é causa perdida. Não, esse aí é um viciado, tem jeito não. Esse aí é um adúltero, não tem jeito não. Aquela lá é uma prostituta, tem jeito não. Aquele lá é homossexual, não tem jeito não. Aquele outro é um pedófilo, não tem jeito. Aquele outro é corrupto, é ladrão, não tem jeito não. Tem jeito sim, para Jesus tem jeito. Só para ver se o seu irmão não está dormindo, cutuca ele e fala assim, para Jesus tem jeito, hein? É por isso que nós cremos no poder do Evangelho. Gostei dessa frase, não sei quem é o autor da frase, mas diz assim que o Evangelho recicla lixo humano. Repete. O Evangelho pega a gente, querido, na sarjeta, machucado, ferido, e faz assentar entre os príncipes. O Evangelho pega um assassino, um criminoso, como Saulo de Tarso, e faz dele um apóstolo de Jesus. Aleluia. O Evangelho pega um endemoniado como o endemoniado de Gadareno e faz dele um missionário na sua pátria. O Evangelho pega uma prostituta, pega em adultério em flagrante e faz dela uma seguidora de Jesus. Para Jesus não tem vida irrecuperável, não tem. Nunca diga, olhe para alguém e fala, não tem jeito. Tem. Para Jesus tem. Eu não sei como é que você entrou aqui hoje, querido. Não sei como está o seu coração. Não sei quão dolorida está a sua alma. Talvez você caiu, você pecou. Talvez você esteja até com vergonha de se olhar no espelho, envergonhado diante de Deus. Eu quero dizer para você, querido, que você tem um advogado, Jesus Cristo, o justo, e Ele é a propiciação pelos seus pecados. Aleluia. Quando um advogado, querido, ele é muito famoso, às vezes é difícil você falar com ele. Tem uma agenda muito ocupada. E você não consegue falar com ele. E às vezes, na hora que você mais precisa,
Mas eu quero dizer para você que Jesus Cristo está sempre pronto a te ajudar, sempre pronto a te ouvir na hora que você precisar. Você fala com Ele de dia, você fala com Ele de noite, você fala com Ele de madrugada, você fala com Ele em casa, você fala com Ele na rua, você fala com Ele no trabalho, você fala com Ele no trânsito. Ele está sempre pronto a te ouvir, a linha dele nunca está ocupada, ligação direta. Aleluia, aleluia. Outra coisa, um advogado, humanamente falando, só pode cuidar de causas da terra. Que advogado pode cuidar de uma causa eterna? Que advogado pode cuidar, ajudar você em relação aos seus pecados? Jesus é o advogado incomparável, querido. Porque Ele não somente cuida das causas daqui, mas cuida também das causas eternas. Ele é o único que pode fazer isso. Ele é singular, não tem outro. Pode procurar, não existe. Por isso que a Bíblia declara que agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Agora, se depois de você ter ouvido tudo isso, que não é uma verdade minha, mas é uma verdade da palavra, e mesmo assim você não quiser ter Jesus Cristo como seu advogado, tudo bem, você é livre, a escolha é sua. Mas eu preciso te alertar de uma coisa, que hoje você pode tê-lo como seu advogado, mas amanhã ele será o juiz. A Bíblia diz que ele vai sentar no trono e vai julgar. Paulo diz lá em Atos 17, 30 e 31, mas Deus não leva em conta os tempos da ignorância, mas anuncia agora a todos os homens que se arrependam, porquanto tem determinado um dia, Deus já tem esse dia determinado, em que julgará a todos com justiça e retidão por meio do varão, que ele determinou e deu testemunha disso, ressuscitando dos mortos. E a sentença para aquele dia, para aqueles que recusarem a Jesus, será uma sentença de condenação e inapelável. Ah, eu vou apelar para a instância maior. Não tem instância maior. Portanto, hoje é o dia. Hoje você tem oportunidade. Hoje você pode ter a sua salvação. Hoje é o dia de acerto de conta com Deus. Dia de você rever as suas atitudes. Talvez você ache que não há esperança para você. Ah, mas eu já fiz tanta coisa errada. Pastor, tudo, já ouvi isso. Tudo que você imaginar nessa vida eu já fiz, pastor. Já matei, já roubei, já prostituí, tudo que você pensar. Tem jeito para a minha vida? Não tem, querido. Tem sim. Jesus Cristo é a nossa esperança maior. Lutero conta que ele teve um sonho. E nesse sonho, o diabo apresentou para ele uma lista enorme de pecados. Você fez isso, você fez isso, você fez isso. E ele falou assim, é verdade. Eu fiz tudo isso. Mas está faltando uma coisa aqui. O que é que está faltando? O sangue de Jesus me purifica de todos os pecados. Há esperança para você. Há esperança para todos aqueles que vão a Jesus. Então não perca tempo. Corra para os braços de Jesus. Entregue a sua vida a Ele.
E para você que já é um servo de Deus, se essa palavra também tocou o seu coração, é hora de acertar suas contas com Deus. É hora de rever as suas atitudes, seus negócios, seu palavreado. Amém? Amém mesmo? Feche seus olhos. Pai, obrigado, Deus, por esse advogado justo e fiel que o Senhor providenciou para nós, Pai. Obrigado, Senhor, porque nós somos falhos e cometemos as nossas falhas, nossas fraquezas, as nossas injustiças. Mas Jesus Cristo, teu Filho, tem se colocado como nosso advogado. Obrigado, Jesus, porque tu pagaste a nossa dívida. Obrigado, Jesus, porque tu tomaste aquela cruz que era nossa. Obrigado, Jesus, porque tu tomaste aquela coroa que era para nós. Obrigado, Jesus, porque aquela lança que transpassou o seu corpo era nossa. Obrigado, Jesus, porque aqueles cravos que dilaceraram o seu corpo ali na cruz eram para nós. Mas tu tomaste o nosso lugar. Louvado seja o teu nome. Exaltado seja o teu nome. Oh, aleluia. Aleluia, Senhor. Deus, que o teu Espírito complete em nossos corações essa palavra, Senhor. Deus, que saiamos daqui, ó Pai, com um firme propósito. De fazermos tudo que estiver, ó Pai, ao nosso alcance, para que não haja necessidade de acionar esse advogado. Que vivamos em retidão, em santidade, que sejamos mais amorosos, mais compreensíveis, que o teu Espírito produza em nós os frutos do amor, da fé, da bondade, da paciência, da longanimidade, do domínio próprio. Ó Deus, abençoa o teu povo, Senhor. Abençoa, Pai, essa igreja, Senhor. Cada coração aqui, aqueles que estão ao alcance da nossa voz, aqueles que terão acesso à mesma num futuro através das redes sociais, que ela também, ó Deus, possa produzir efeito em cada coração, que a tua palavra, o teu evangelho continue a reciclar lixos humanos e fazer, ó Pai, verdadeiros servos do Senhor. Leva-nos em paz aos nossos lares. Dá-nos uma semana abençoada. Dá-nos, ó Deus querido, uma noite de sono tranquilo e de descanso, Pai. E que a graça salvadora do Teu Filho, o Teu grande amor, a comunhão e a consolação do Teu santo e poderoso Espírito, seja com todos nós, seja com o Teu povo espalhado na face da terra, hoje e para sempre. Amém, amém e amém.